engrandecido seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez para levar a palavra, a direção para todos, né? Porque nós temos um Pai Celestial que nos honra a cada dia através da grandeza, do poder dele. Então nós somos gratos a Ele de todo o nosso coração, né? Então nós estamos aqui para levar o conhecimento, levar a palavra. Muitas vezes aqueles que não têm, né, o conhecimento, que não conhecem, não vivem o amor do Pai Todo-Poderoso. E aqueles que vivem, né, porque nós temos irmãos, o Pai chama todos de irmãos. Nós temos que ter irmãos na fé, pessoas que compartilham a fé, que vivem a fé verdadeira, em Al e em Alcha. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Então nós temos aqui a direção, que é a Bíblia, é a nossa busca, é o nosso alimento diário, a nossa força. Sem ela a gente é perdido, a gente não tem para onde ir, o que fazer. Tudo que a gente faz, a maioria das vezes, é vão, porque não tem a direção do Pai. Quando a gente obedece ao Pai, anda na direção dele, tudo é verdadeiro. Do que adianta um trabalho sem a direção dele, né? Distante do Pai Todo-Poderoso. Vamos nos manter firmes na direção dele, no caminho dele, para que a gente venha alcançar a bênção maior, que é a nossa salvação eterna. Muitos vivem nesse mundo longe do Criador, longe da direção dele. Todo mundo um dia vai ter o que? O seu dia, seu julgamento. Todos vão ser julgados, tanto os bons como os ruins, todos vão ser julgados. E muitas vezes as pessoas não cuidam de si mesmas, não cuidam da direção eterna na sua vida. Deixa de qualquer jeito, rejeita o Criador, pratica os atos errados, pratica as coisas terríveis, feias com um e com o outro, desobedece. Então, isso afasta as pessoas do Criador. Isso afasta as pessoas do único santo, vivo e verdadeiro, que é Yahweh, nosso Pai. Yahweh significa paz. Shah significa salvação. E é uma coisa está tão clara para o mundo todo. Um dia as pessoas saberão o meu verdadeiro nome. E o tempo é chegado, porque nós não devemos viver na ilusão. Ele é verdadeiro, ele é fiel. O mundo pode ser infiel, mas o Pai é fiel, né? Então vamos nos voltar para Yahweh e Alcha. Nós vamos falar aqui sobre Paulo, as viagens missionárias dele, o que ele fazia. E essa palavra, esse estudo que nós estamos lendo aqui na Bíblia, fala o que? Da perseguição, né? Muitas vezes ele era perseguido, maltratado. E ele nos orienta, né? Nos orienta sobre isso, principalmente nas igrejas que perseguem aquelas pessoas que são que vivem em comunhão, vivem penitente a Ele, vivem em oração. Então ele fala sobre isso, nos orienta como devemos tratar, o que devemos fazer para essas pessoas que é perseguido dentro da igreja, maltratado. E eles são expulsos, saem entristecidos por causa do mal que existe dentro da igreja, né? E os penitentes, aquelas pessoas que são fiéis, são retiradas do corpo da igreja. Aqui Paulo fala, nos orienta, explica
sua palavra, explica sobre a sua palavra o que é que acontece, né? Que tem que ser readmitido todos aqueles que saíram, todos os penitentes, tem que ser readmitido na igreja. E o Pai é uma ordem, é a ordenança do Pai Criador. Então vamos ler aqui na frente mais um pouco, 2 Coríntios 2, para começarmos a entender o que o Pai nos orienta. Aqui, 2 Coríntios 1. Nisto deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar convosco em tristeza, porque se eu vos fico triste, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Olha o que ele fala. Quando ele é perseguido, quando ele era perseguido, tinha muita tristeza, o Criador ficava triste, né? Muitas vezes a pessoa que é entristecida na igreja, né, fica longe do Criador. Quem irá o alegrar, né? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daquele que devemos alegrar-nos, confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis tristes, entristecidos, mas para que reconheceis o amor que vos consagro em grande medida. Engrandecido sejam. Veja o que o Pai faz, né? Eles, quando ele era perseguido, eles levavam o grande amor consagrado em grande medida. É o que nós devemos ter dentro de cada um de nós, levar as pessoas. Aqui vamos falar, penitente deve ser redimitido na igreja. É o que nós falamos anteriormente, né? Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confessá-lo, para que não seja o mesmo confirmado por espessa tristeza. Pelo que vos rogo que confesseis para com ele a vosso amor. É o que nós devemos fazer. E foi que isso também que vos escrevo, para ter prova de que em tudo sois obedientes. E quem podereis alguém a coisa também vos perdoar, porque de fato que tenho perdoado, se alguém alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Alcha, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoreis os desígnios. É o que o Pai Celestial fala, que nós devemos perdoar, readmitir aquelas pessoas que saíram, né, sendo obediente aos desígnios dele. Olha que bênção maravilhosa que o Pai Celestial tem para cada um de nós. A obediência. Trazer de volta aqueles sofridos que foram maltratados.
readmitir na igreja, ter amor genuíno, respeito, consideração, né? Pela confiança, pela entrega que ele tem ao Criador. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. E aqui Paulo continua falando sobre o quê? Sobre o irmão dele, né? Ele tinha um irmão dentro da igreja. E aquela igreja era o quê? Desobediente, maltratava, tirava os penitentes. Então, veja o que fala aqui no 12. Ora, quando cheguei a Tirodes para pregar o evangelho de Alcha, uma parte me abriu os olhos. Quem abriu os olhos dele? O próprio Criador. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito por isso, despedi-me dele, parti para Macedônia. Quando ele chegou nessa igreja, o irmão dele, que era penitente, não se encontrava. Então ele ficou entristecido e partiu para Macedônia, para outra cidade. Quer dizer, nessa igreja que tira os penitentes, que maltrata, será que o Pai Celestial se encontra nesse lugar que não tem amor, não tem respeito com o irmão? Não, porque o lugar onde habita o mal, o Pai Celestial não se encontra. Ele pode se voltar para aquelas pessoas que se voltam para ele. Mas aquelas pessoas que não se voltam para ele, ele não habita naquele lugar. Né? Então, nós temos que agir com sabedoria, respeitar o próximo, respeitar o irmão que é penitente, que está ali todos os dias orando, buscando, fazendo a vontade do Criador. E aquele que foi caluniado, maltratado, é ordem do Criador readmitir, trazer de volta, respeitar, cuidar, ter o amor verdadeiro, genuíno. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Nós vamos ler aqui, novamente, testemunho no local de trabalho. É mais um estudo para que a gente venha abrir nossos olhos e compreender a obra do Criador na nossa vida. Para compreender, nós temos que ser obedientes. Quando nós somos obedientes, tudo acontece. A obra do Criador acontece nas nossas vidas. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Vamos ler aqui. Testemunho no lugar de trabalho. Seja no seu trabalho, seja em casa, na sociedade, aonde for. A intenção de Yahweh, que é nosso Pai Criador, é que os cristãos tenham uma fragrância característica que pessoas sejam reconhecidas por toda parte, seja no trabalho, em casa, na comunidade ou nos compromissos sociais. As Escrituras ensinam que o perfume de Yahshua, que é o Filho do Criador, Yahshua é o Filho do Criador, Yahshua é o nome do Pai e do Filho. Nós temos o Pai e o Filho, o perfume do Filho e de Yahshua produz efeitos diferentes em pessoas diferentes. Para aqueles que conhecem a Yahshua, que é o Filho do Criador, que morreu num madeiro, não foi numa cruz, ele morreu num madeiro para nos salvar. O perfume daqueles que conhecem a Yahshua, ou então buscando a verdade, estão buscando a verdade, e o perfume da vida, é o perfume da vida. Aquele que busca Yahshua tem um perfume da vida, mas para aqueles que não perecendo, não desejam viver de forma diferente,
e o perfume é de morte. Aquele que não aceita o perfume do Criador, tem perfume de morte. A fragrância de Yahshua atrairá algumas pessoas e afastará os outros. Engrandecido seja Yahweh. Aqueles que não aceitam a fragrância do Criador se afastam. Yahweh a colocou propositalmente com essa fragrância entre diferentes tipos de pessoas. Não se surpreenda no fato de que nem todos com quem você tem contato se pressionam com o perfume de Yahshua, do Filho do Criador que morreu no madeiro. Nem muitos se pressionam, vira as costas zombam em você. Yahshua nos advertiu de que neste mundo, como cristãos, sofremos perseguição. No entanto, você precisa ter certeza de que o perfume que Yahshua é não o odor da sua falta de compaixão e amor pelos outros a causa de reações. Quando a pessoa não aceita, tem um odor, né? Não aceita o perfume, tem um odor contrário. Ser testemunho no trabalho é mais difícil do que a maioria imaginam. Muitas vezes os ouvidos estão surdos e os corações frios até a testemunha mais eficaz. Se você não tem espalhado o perfume de Yahshua, então tem negligenciado as pessoas da sua volta que estão buscando a verdade. O compartilhar mais efetivo da fé começa com um coração amoroso, dedicado, que você, as pessoas como Yahweh lhe deu a oportunidade em seu local de trabalho de ser seu perfume para um mundo perdido. Veja a importância do perfume de Yahweh na nossa vida, de Yahshua. Ele morreu no madeiro, ele foi transpassado, ele foi moído. As pessoas não sabem nem um pouquinho do que ele sofreu para exalar o perfume para cada um de nós, para a gente ter a salvação, a redenção, uma vida digna, uma vida maravilhosa, uma vida de salvação e de poder. Engrandecido seja Yahweh Todo-Poderoso, ó Yahshua dos exércitos, nosso único e verdadeiro pastor, que cuida de cada um de nós, digno de honra. Engrandecido seja Yahweh. Vamos ler aqui alguns versículos. 1 Coríntios 2, para nos fortalecer ainda mais. Vai longe. 1 Coríntios 2, 14 e 16. 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Yahweh, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Yahshua para que possa destruí-lo? Mas nós temos a mente de Yahshua. Engrandecido seja Yahweh Todo-Poderoso. Mateus 5, 11, 12.
Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Engrandecido seja Atos 26, 28. Atos 26, versículo 28. E 26, 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? João 6. Depois disso, partiu Yauxa para o outro lado do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Engrandecido seja o Eclesiastes 4. Depois voltei e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores. Mas eles não tinham consolador. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte que suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, do frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, da compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração do incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Yahweh. Engrandecido seja Yahweh. Essa é a boa fragrância, o bom testemunho. E a gente olhar para aquela pessoa e não ver sujeira, não ver nada de ruim. Engrandecido seja Yahweh Todo-Poderoso. E nós devemos seguir o bom testemunho, porque Yahweh nos dá um bom testemunho a milagre, transformação, vitória. Esse é o milagre maior que o Criador faz na nossa vida. Engrandecido seja Yahweh. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Yahweh, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Yahshua, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Yahshua. Agradecido seja Yahweh aqui. Atos 18. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou em Corinto. E chegando um certo judeu, por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Amém. Agradecido seja Yahweh. Aleluia. Então, é o tipo de evangelização, o trabalho de Yahweh. Evangelizar, levar as pessoas à convicção, convencer as pessoas que existe um Pai Todo-Poderoso, Yahshua, que salva, que transforma, que liberta. Essa é a evangelização. A palavra de Yahweh, Atos 1 Timóteo 2. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Yahweh, nosso Salvador. Engrandecido seja Yahweh. Nós que levamos a palavra, a direção, nós temos que orar por todos. É uma ordenança, é o que o Pai pede, para que possamos ter paz. 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Yahshua é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Yahweh eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh por Yahshua. Engrandecido seja Yahweh, Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, Pai, e engrandecemos teu santo poderoso nome, Pai. Te agradecemos cada palavra de ensino, palavra viva, Pai, porque a Bíblia, nosso manual de instrução, são palavras vivas que vêm de Ti, Pai. Cura, liberta, edifica, né? Nos educa, nos traz vida. O Pai da esperança é derramado sobre nossas vidas, nossa família. Pai, derrama o teu amor, Pai, na tua igreja, Pai.
que venhamos ter amor entre os irmãos, ter uma unidade de amor, de fé, de santidade, Pai. Pai, resgata cada um de nós. Pai, que venhamos ser o sal, Pai, que venhamos ser, Pai, o bom perfume que vem de Alcha. Engrandecido seja, Pai. Nós clamamos, Pai, por todos, Pai, pelas autoridades, Pai, Cristo. Pai, nós clamamos pelos sofridos das ruas, os injustiçados, Pai, que estão no cárcere, os injustiçados, Pai, que estão nas prisões espirituais. Pai, nós clamamos pelas famílias, Pai, porque Tu criaste as famílias, que através das famílias que vem a Tua igreja. Pai, nós clamamos pelos lares, pelos filhos, Pai, pelo esposo, pela esposa. Nós clamamos, Pai, que Tua infinita misericórdia venha ser derramado, Pai, por todos, Pai. Nós precisamos, Pai, da Tua direção firmada, que vamos sentir, Pai. A Tua direção, abre os olhos espirituais, Pai, que se encontram fechados, para que possa Te conhecer. Nós sabemos que a Tua redenção está próxima. Então, vem, Pai, com Tua infinita misericórdia, curando, nos libertando, destruindo as forças espirituais do mal, da maldade, e nos enchendo com a Tua benevolência, com Teu amor, com Tuas mãos fortes, Pai, que nos sustenta. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Meus irmãos, até a próxima. Em nome de Alcha Machia, o nosso único e verdadeiro pastor. Aleluia.